Segunda-feira, 3 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo com as principais informações para você começar sabendo de tudo o que está acontecendo em Campos e toda a região, né? Já nesta manhã de segunda-feira, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Daqui a pouco esse programa vai editado para podcast em todas as plataformas e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, são 7 horas e 4 minutos em Campos. E olha, o Instituto Nacional de Meteorologia traz a previsão de tempo parcialmente nublado a nublado, né, com queda na temperatura a partir de hoje. A máxima prevista é de 30 graus para Campos, a mínima é de 20 graus. Porém, não há previsão de chuva por enquanto, é só tempo nublado mesmo e é o que está confirmado, né? Já agora pela manhã, Campos amanhece com a segunda-feira aí, né, bem nublada e sem previsão de chuva para hoje. A máxima é de 30, a mínima de 20, agora faz 22 graus. Na quarta-feira que deve voltar aí a temperatura subir mais ainda, mas segue com esse calor ainda meio parecido com o verão. No programa de hoje temos o prazer já de receber o Tiago Ribeiro Nunes. Ele é pesquisador da tecnologia da informação e professor do IFE Guarulhos. Ele vem para falar sobre a tecnologia da informação, vem para falar sobre a inteligência artificial que está gerando uma apreensão muito grande por parte dos cientistas, por parte dos próprios criadores, até o Elon Musk, que é um dos criadores desse OpenAI, que é a base do ChatGPT. Cara, se você não está entendendo essas siglas que eu estou falando, então dá uma atualizada aí, ouve o programa, acompanha, porque o professor vai ensinar tudo para a gente sobre todas essas polêmicas. O que é o ChatGPT? O chatbot já existe há um tempo, mas agora o ChatGPT 4 já deu uma enlouquecida aí no mercado inteiro, em todos os setores, tanto da indústria quanto do trabalho, do mercado de trabalho de uma forma em geral, porque o ser humano vai ser, como naqueles filmes de ficção que a gente assiste aí, definitivamente substituído pela inteligência artificial. Vamos saber do professor todos esses detalhes, os pontos positivos e negativos dessa IA, né, que é a inteligência artificial. Vamos falar um pouco desse ChatGPT. É muito maneiro, muito legal por um ponto, mas por outro, né, tem que ter todos os cuidados aí, porque agora já criaram até a foto do Papa com aquele casaco do boneco da Michelin. A melhor definição que eu vi foi sua, professor. Aquela japona quente, aquele casaco, né, forrado, parece até aquele do bonequinho do Michelin. E, enfim, mas tem toda uma preocupação dos cientistas, nós vamos falar sobre isso. Tem a preocupação clara e evidente, né, dos setores que estão envolvidos aí nesse processo, e existe uma carta, inclusive, como a gente já falou, assinada pelos próprios criadores e por mais de 1000 cientistas pelo mundo afora, pedindo um tempo no aperfeiçoamento dessa inteligência artificial, para que ela não saia
do controle do ser humano. Parece até que é filme de ficção. Esse programa de hoje vai ser bem interessante, o assunto é muito atual e é uma pegada bem interessante para você se atualizar aí também, porque ontem eu passei a tarde entrevistando o ChatGPT. Qualquer um pode fazer, você vai lá, e comecei a fazer várias perguntas, como que vai ser o futuro, quais são os empregos, né, os setores mais afetados, radialista vai perder o trabalho, o emprego para a inteligência artificial, professor vai perder. Então, eu fiz várias perguntas, você pode fazer a pergunta que você quiser, da mais simples a mais complexa, e é como se a pessoa estivesse conversando com você em tempo real, é muito mais rápido do que você imagina. Então, o professor vem para falar com a gente, e inclusive algumas perguntas que você fizer para o professor aí nas redes sociais, a gente pode repeti-las para o ChatGPT também. Então, as próprias perguntas do grupo de WhatsApp do Blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e desse programa, vou jogar lá no ChatGPT durante o programa. Aliás, inteligência artificial que está com a gente aqui no rádio, por exemplo, a todo instante. Temos vários serviços aqui, várias funções do computador que substituem o ser humano. Eu mesmo me substituo. Até a minha voz, não nas gravações de propaganda, mas na hora certa. Eu sou capaz de estar em qualquer lugar, menos na rádio, e falar a hora certa aqui pela inteligência artificial. É um negócio fabuloso. Por outro lado, preocupante. E nós vamos saber até que ponto devemos nos preocupar. O Tiago Ribeiro Nunes é pesquisador dessa tecnologia da informação, é professor do IFE e vem para conversar com a gente sobre esse tema. No programa de hoje, então, a gente só faz agora aqui as manchetes do jornal Folha da Manhã, professor. Já já eu trago o seu bom dia e a gente começa aí esse bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e agora com um aplicativo exclusivo para você acompanhar o seu histórico, resultados de exames, marcar atendimento domiciliar. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Manchetes da Folha da Manhã. Pressão de vida dupla levou Diogo a matar Letícia, diz MP. Companheiro da vítima e mais 3 suspeitos foram denunciados por homicídios triplamente qualificados. O inquérito foi encerrado, agora compete à Justiça dar seguimento, né, no julgamento desse caso. Então, segundo o Ministério Público e as investigações, a pressão de vida dupla. Ele tinha a Letícia como namorada e era casado, então acabou levando ele a matar a Letícia, que estava grávida. Assaltos, buracos e falta de sinalização são rotina na RJ 158. Risco na rodovia Campos São Fidélis, né? Plano descongelado, Vladimir diz que servidores terão aumento nos salários. Está na capa da Folha da Manhã ainda. Novo prédio da medicina inaugurado o edifício Dr. Luiz Sobral. Liberação da Avenida 15 de novembro, prevista para o final de abril. Secretaria Estadual de Obras atua na recuperação do dique do Paraíba, que se rompeu. Ainda no jornal Folha da Manhã, absurdo isso aqui, rapaz. E tá de fato aqui a palavra absurdo. Cadeirinhas presas com corda em ônibus escolar. E depois diz que não. É um negócio impressionante. Depois diz que não foi avisado, né? Sabe aquelas tragédias anunciadas, que aí tu fica falando e aí
Manifestação em apoio à vítima de bullying que aconteceu em Natividade. Isso foi terrível. Mas voltando aqui às cadeirinhas presas com corda em ônibus escolar, a denúncia: crianças são levadas para a creche em ônibus sem identificação e sem assentos adequados. A matéria é capa do jornal Folha da Manhã. Na Folha ainda, na volta de Bolsonaro, o dia foi de Haddad. Está na página 4, a Luísio Abreu Barbosa, na cobertura aí dessa semana política. À frente da gerência, na Petrobras, Zé Maria deve subir de cargo. Também no ponto final. Leon vê maturidade na pacificação vinda de cima entre Vladimir e Rodrigo. Leon Gomes foi entrevistado de sexta-feira aqui no Folha no Ar, junto do Rodrigo Gonçalves. Bom, hoje no portal folha1.com.br, atualizando aqui as informações, rapidamente, mais uma capela é arrombada e furtada em Campos. O vídeo está no portal folha1.com.br, hein? Foi da Baixada. Menino que nasceu com a ajuda de guarda ganha festa de 2 anos em São João da Barra. Obras de 38 milhões na Vila dos Pescadores, no Farol, iniciam no dia 15. E ainda, no portal Folha 1, hein? Acidentes matam 4 pessoas em Campos e São Fidélis. Colisão entre motos vitimou 2 homens e uma mulher em São Francisco. Na BR-101 também teve morte. E a vitória, né, foi bacana, né? O bom é que tem muita gente bacana e boa nesse mundo, né? Vitória passeia por shopping em Campos, patrocinado por Daniele Bezerra. Daniele Bezerra é irmã daquela doutora Deolane, né? Que é chamada doutora. Participou acho que foi daquele A Fazenda? Isso. É advogada, é digital influencer, essa coisa toda. A menina autista de Natividade, desse para quem não está acompanhando, um vídeo viralizou. As meninas do colégio, daquela escola, né, cometendo um bullying gravíssimo, repugnante, revoltante, que tem estômago para ver aquele vídeo, batendo na menina, fazendo a menina chorar, e a menina é autista, né? É especial, né? E ela foi extremamente hostilizada, sinceramente. Para quem não viu o vídeo, pode ver, mas assim, tem que ter estômago para ver, para não se revoltar, para não, sabe, sair, sei lá. Uma coisa, de fato, eu tentei me imaginar como pai daquela criança. Você imagina o seu filho sendo hostilizado, a sua filha sendo hostilizada daquele jeito, sua filha e seu filho autista, especial, como é que faz? Então, essas adolescentes, eu penso que inclusive o caso ganhou as redes sociais aí do Brasil afora. O governador se manifestou, Cláudio Castro, falou que a escola é lugar para ambiente para aprendizado, para harmonia, para amor. Ele é cristão, né? Então, falando sobre essa coisa, né, da cristandade, e também envolveu não só a irmã da doutora Deolane, que está tentando agora ver até uma vaquinha para conseguir bancar os estudos dela, pelo menos até os 18 anos, mas a própria Xuxa se manifestou, outros artistas também se revoltaram, e eu penso da seguinte forma: acho que tem que fazer uma espécie de punição para aquelas adolescentes que estavam ali naquele momento, mas uma punição educativa, socioeducativa, para aquelas adolescentes e para os pais daqueles adolescentes também. Porque, sinceramente, se eu também tentei me colocar no lugar do pai da menina que estava cometendo o bullying. Você tenta se colocar nos lugares. Ainda ontem o bispo Dom Roberto estava fazendo a missa de Domingo de Ramos, e ele estava falando, a pergunta é,
na hora da crucificação de Jesus, a pergunta é: com qual dos personagens você mais se identifica? Desde Pilatos até o centurião lá, enfim, né? Os fariseus, com qual dos personagens daquele momento, né, da paixão de Cristo você mais se identifica? Então você tenta se colocar no lugar dos personagens. Eu tentei me colocar no lugar do pai da agressora, da menina que cometeu o bullying. Sinceramente, tem que ter sangue muito frio. E aí eu, só para concluir esse assunto e fechar essa pauta aí dessas manchetes aí, isso vai dar pano para manga, e é o que a gente espera, que os pais, né, sejam envolvidos nessa punição também, porque, sinceramente, se o filho cometeu aquilo, tem alguma coisa que tem que ser investigada na família, né? Os filhos da gente são extensões da gente. Então, se são extensões da gente, alguma coisa está errada com a gente. Não é fácil, não. Tem outras manchetes aqui, mas você pode conferir aí no portal folha1.com.br. O Vladimir anuncia superintendência para pessoas atípicas em Campos. Páscoa mobiliza campanhas sociais em Campos. Segurança presente e mãos na comunidade arrecadam doações. E mulher é detida por suspeita de aplicar golpe do falso Pix em Campos. Também são algumas delas. Ainda bem que ninguém falou de futebol aqui. O Fluminense tomou-lhe uma cipuada sábado. Só tem eu, mas eu não posso. Mas amanhã Luiz está aí, está você, está todo mundo aí, pronto. Não, mas está aqui, ó. O Fluminense perdeu a primeira da decisão. Já tem gente aí, ó. Mário Filho, lembrando. Há um tempão que vocês não ganham da gente, né? Então acho justo também uma vitória aí no meio do caminho. Mas ainda tem a volta domingo. Aí agora já ficou difícil para o Fluminense. Esse é o Campeonato Carioca. Quem diria, né? Não valia nada. Virou uma Libertadores aí. Bom, parabéns ao Flamengo. E o Fluminense que aprenda com os erros dele. São 7h21 aqui no Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do Tiago Ribeiro Nunes, pesquisador da tecnologia da informação, professor do IFE Guarulhos. Professor, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui nesta manhã de segunda-feira. Muito bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês também. Agradeço o convite para falar desse tema que intriga tanto a gente, né? Que desperta o nosso imaginário, a gente que cresceu vendo filmes envolvendo, né? Tem lá desde o Exterminador do Futuro, o Matrix. Então isso desperta muito interesse no imaginário coletivo. E é um prazerzão estar aqui e estou à disposição para esclarecer sobre o assunto. Seja bem-vindo, vai ser muito bom. A turma do Flamengo está aqui, já começa a zoar. Aliás, o celular não parava sábado à noite. Tá nós. Bom, eu não sei, desde 2021, o chatbot é uma espécie de... Bot é a abreviatura de robô, né? Isso. Desde 2021 surgiu o chatbot, que aí deu uma revolucionada. Mas como a gente também não consegue acompanhar toda a modernização, evidentemente que do dia para a noite você vai se adequando. Eu tenho, desde o ano passado que eu já tenho aprendido a mexer no chatbot. Tenho feito algumas pesquisas. Ontem, por exemplo, como eu falei, me dediquei mais um pouco, como diz um amigo meu aqui, para poder fazer essa entrevista, esse bate-papo. E aí sim, fui ler, mas eu fui conversar com o ChatGPT. Você tem que baixar o aplicativo, tem que se cadastrar. Pode ser tanto pela web quanto também em aplicativo para o celular. Faz a sua conta ali e dali você começa a conversar, a perguntar. Ele é diferente do Google. E aí eu queria que você explicasse um pouco, você falasse um pouco, para a gente entender
dessa tecnologia, como que surgiu o chat GPT e qual é o motivo da criação desse... É realmente a concretização daqueles filmes de ficção que a gente assiste e assistia, talvez com mais intensidade do que hoje? Então, Cláudio, eu acho que assim, a tecnologia de chatbots, né? O que é um chatbot? É um robozinho que conversa com você, basicamente, né? Que ele se passa por um ser humano e o diferencial do chat GPT é que ele é bem convincente, né? Então ele parece mesmo que você está conversando com um ser humano. Mas o chatbot em si ele já tem desde de 1966. Sim. 66 foi o primeiro chatbot, chamado Elisa, né? E aí a tecnologia de inteligência artificial também vem desde a década de 50. Né? Tanto é que tem um famoso teste de Turing para saber, basicamente um teste de qualidade de inteligência artificial, para saber se a máquina consegue se passar por um ser humano ou não. Né? E aí o chat GPT, por que ele está causando, né, todo esse rebuliço? Porque, primeiro, ele é uma tecnologia que ele foi treinado com uma base de informação muito grande. Né? Então você tem ali mais de praticamente toda a web até setembro de 2021 é a base de conhecimento do chat GPT. Então ele foi treinado nessa base para reconhecer padrões ali entre as palavras, e então ele gera palavras. Você quer ver uma maneira fácil da gente entender como é que ele funciona? É a seguinte, sabe quando a gente estava lá no jardim que a gente fazia aquele preenche as lacunas? Então a professora, né, falava uma frase, botava ali algumas lacunas e você tinha que preencher. O chat GPT ele funciona assim. Então, por exemplo, se eu falasse, digamos, o Cláudio Nogueira trabalha ou como, o chat GPT ele vai pegar as palavras mais prováveis de aparecer ali e vai colocando uma depois da outra. Né? Então, dificilmente ele vai falar trabalho na Petrobras, ou dificilmente vai falar trabalho no Banco do Brasil, né? Trabalha na Folha FM. Então, assim, ele trabalha gerando texto, ele gera texto novo, isso que é interessante, ele não plageia, né? Ele não copia e cola, ele gera texto novo, original, e também ele é uma tecnologia de propósito geral, ou seja, ele fala de qualquer coisa e fala bem. E fala bem sobre qualquer coisa. Salva as alucinações, né? De vez em quando ele dá uma alucinada, ele fala coisas que não correspondem à realidade, por conta da característica da tecnologia em si, mas ele fala muito bem sobre qualquer assunto. Né? E é convincente, é bem convincente. Sim. Não, e aí vem a preocupação com todo esse convencimento. A primeira coisa é com a fake news. Sim. Que é, na verdade, já, evidentemente que todo mundo sabe, explorada aí de forma gigantesca, fortíssima, sem essa inteligência artificial tão aperfeiçoada. Já com a inteligência artificial, claro, mas sem essa inteligência artificial. Com ela, a coisa tende a pior. Como foi a foto do Papa, por exemplo, que foi criada pelo chat GPT, que tem um aplicativo para foto, porque o que eu tenho aqui, por exemplo, é só texto. Então, né, ele não cria imagens e nem fala, mas você pede para criar uma imagem de Carlos Alberto surfando, ele vai criar, perfeito, quase que irretocável. Exatamente. Isso não é perigoso demais, professor? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem aí, o chat GPT, ele é basicamente uma ferramenta de conversação em texto. Né? Mas a tecnologia por trás dele, que é o GPT, versão 3, 3.5 e 4 agora, recentemente lançada, né, é utilizado inclusive para geração de imagem. Você tem ferramentas como o Midjourney, o DALL-E, né, que são ferramentas para geração, assim como o texto gera imagem. Né? Tem diferenças ali na implementação, mas é geração de imagem. E, na verdade, ele vai combinando ali imagens e gerando. Né? Então, assim, para fake news, é praticamente você dar poder de fogo para quem já faz esse tipo de prática. Né? E, inclusive, houve o manifesto, né, que você deu uma lida, dos grandes empresários, historiadores, né, pedindo uma pausa de 6 meses para a gente avaliar o impacto disso. Uma das preocupações que eles colocam nessa carta é uma inundação, basicamente uma tsunami de fake news nas redes.
né? Porque ele gera texto original. Então, para a produção de conteúdo, seja conteúdo, né, bom ou ruim, verdadeiro ou falso, é uma ferramenta tanto para o bem como para o mal. Então, é poder de fogo para quem trabalha gerando, né, quem faz esse tipo de prática. É uma das preocupações, né? Diferentemente do Google, por exemplo, você tinha perguntado antes, né, qual a diferença do Google para o ChatGPT? Eu acho que a diferença, para mim, o que faz muita diferença é que o Google dá a fonte da informação. Sim. Né? Então você pesquisa lá, o Google ranqueia aquelas páginas, né, de acordo com o algoritmo dele, mas você sabe de onde está vindo aquele negócio. Né? Às vezes ele até marca o trechinho do que você está perguntando, mas tem uma fonte ali muito clara. O ChatGPT ele não é capaz de te dar as fontes da informação. Então você não sabe de onde ele está tirando as coisas e às vezes ele erra, e erra bastante. Né? Eu já usei durante um tempo, principalmente em janeiro, no verão, né, eu usei durante algum tempo e vi que ele realmente comete muitos erros. Né? Você tem lá, ele já disse que o Brasil ganhou 5 Oscars, né? Ele nunca ganhou nenhum. O BART, que é a tecnologia concorrente do Google, já disse que, por exemplo, o telescópio James Webb foi o primeiro a identificar um exoplaneta, quando na verdade não foi. Então ele erra bastante, né? Tem esses problemas. E aí entra a questão daquilo que a gente faz aqui no jornalismo, que é pesquisar. Você pesquisa uma informação, mas a gente confirma aquela informação. É preciso confirmar. Você falou sobre o James West, né, o satélite. O James Webb. James Webb. Então você vai lá. Inclusive tem muita polêmica em torno desse bot, que é os alunos, principalmente nos Estados Unidos, surgiu uma matéria sobre isso. Eles têm usado muito o ChatGPT para fazer. Os meus? Os seus também? Os meus então também, me conta essa experiência aí. Eles têm usado o chatbot para fazer aquelas lições de casa, os trabalhos em casa. Sim. Justamente por causa de ser uma tecnologia de propósito geral. Então, assim, ele foi treinado com livros, com conteúdo da internet, bom e ruim, né? Livros de ficção e não ficção. Então, ou seja, ele fala sobre qualquer assunto, ele é capaz de gerar sobre qualquer assunto. O perigo dele é que quando ele não sabe muito bem, às vezes ele inventa, né? Então ele pode inventar alguma coisa. Se ele não souber, por exemplo, falar sobre Cláudio Nogueira, ele pode inventar um texto sobre você. Tem esse problema. Deixa eu tentar pesquisar. E os seus alunos estão... Você descobriu isso como? Eles falaram? Eles falam, eles perguntam. Né? Eu, como sou da área, inclusive eu trabalho com processamento de linguagem natural, que é a área na qual o ChatGPT foi construído. Eles usam uma ferramenta minha, que eu desenvolvi, chamada aprendafazendo.net. É basicamente um ambiente virtual, está disponível, gratuito, né? Todo mundo pode acessar lá, www.aprendafazendo.net. Então eu dou um feedback automático para as respostas discursivas deles. É o seu chatbot, é? Não é um chatbot, mas eu uso algumas técnicas para tentar dar um feedback. Ou seja, ele dá uma resposta, eu tento identificar ali alguns padrões do que eu espero de uma resposta para ele. Né? www.aprendafazendo.net. E aí, por eles usarem essa tecnologia, eles são muito curiosos. E aí eles, como sabem que eu desenvolvo esse tipo de coisa, eles ficam curiosos. Então, assim, quando eu passo um trabalho... o último trabalho que eu passei agora no quarto bimestre para eles, que a gente está terminando o ano agora, eles usaram de fato, né? Eu tinha pedido para fazer um joguinho, né? Fazendo comunicação entre 2 computadores. E o ChatGPT tem essa característica, ele programa muito bem, tá? Ele acerta, ele cria aplicativos, ele cria códigos, e aí é uma outra preocupação, porque ele cria códigos maliciosos também. Ele pode criar código, né, para resolver problemas, mas ele também pode criar códigos para invadir outras máquinas, né? Ele cria código malicioso. Então você também dá poder de fogo para os hackers que estão tentando, né, quebrar aí, né, as plataformas. Então, assim, eles usaram e funcionou muito bem, né? A professora Thalita, eu estava conversando com ela lá do IF Guarulhos também, eles deram uma especificação de um circuito para o ChatGPT, ele deu todas as fórmulas para criar um circuito eletrônico. Então, ou seja... Sério? Dessa plataforma aí, para testar, o módulo de Você gamificação... já tem aqui na sua aqui também algumas...
dicas aqui, por exemplo, o cabeamento estruturado no Packet Tracer. É um dos assuntos de rede de computadores. Então, mas não é uma criação do estilo... Porque tem aqui, eu vi aqui alguns... aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu não sei se foi... Não. Pensei que era esquema de circuito integrado, essa coisa. Não, parece, mas não é. Isso aqui é outra... basicamente é uma espécie de blog em ambiente virtual, né? Eu uso como um blog para publicar conteúdo e eu organizo esses conteúdos como se fosse uma disciplina minha. E aí os alunos saem seguindo, fazendo as lições. E aqui no buscar eu posso criar a minha pergunta, é isso? Não, mas aí na verdade o que eu uso é para corrigir a atividade. Ele não tem essa funcionalidade de perguntar, conversar, não, de conversação, não. Então, assim, é de fato preocupante. Tanto é que a prefeitura de Nova York proibiu o uso do ChatGPT nas escolas, né? Sim. Que os alunos estavam usando massivamente. E recentemente saiu um artigo, fizeram uma pesquisa sobre o uso nos Estados Unidos do ChatGPT. 89% dos alunos disseram que já usaram. 89%. Né? Então, ou seja, já está aí e sendo usado massivamente. Né? A educação vai ser uma área que vai ter que ser revolucionada junto. A gente vai ter que repensar a forma como a gente ensina, basicamente. Né? Para você ter uma ideia, saiu uma pesquisa agora da USP, né? Do pessoal da USP com a Unicamp, com laboratórios do exterior também, dizendo que o ChatGPT acertou o Enem com 85% de precisão. Então, ou seja, ele respondeu o Enem e passou muito melhor do que os nossos alunos, né? Então, assim, está passando em conselho de medicina nos Estados Unidos, o licenciamento médico aplicaram, ele passou com... Primeira vez que ele fez a prova, ele passou com 67%. Segunda vez que ele fez a prova de licenciamento para médicos dos Estados Unidos, ele passou com 87%. Então, né, olha a proporção e a qualidade desse tipo de tecnologia. Se ele fizer outra, vai dar 100%. Não, se botar um exame da OAB, não vai ser espantoso para mim se ele passar e passar muito melhor. Um dos mais difíceis, né? Então, assim, é uma tecnologia, eu diria, como o próprio Bill Gates já colocou, ele comparou a invenção da internet e a popularização. Né? 2 pontos. A invenção da internet que mudou o mundo. Exatamente. E agora é essa inteligência artificial que muda o mundo novamente. Isso. A invenção dos microchips da internet são eventos disruptivos mesmo, né? Que você marca o antes e o depois. Isso. Então, para você ter uma ideia. E aí é por isso que gerou essa preocupação toda do Elon Musk. É lógico que, né, salvo a gente não sabe até que ponto isso é motivado por interesses econômicos ou não. Vindo de Elon, não sei tudo. Né, há certos conflitos de interesse, ele já tentou, né, adquirir a empresa, não conseguiu. Então, a gente parece que ela não tem fim lucrativo, essa OpenAI. Teria sido criado sem fins lucrativos. Isso não me aprofundei, não. Confesso também que não... Eu não tomei conhecimento, mas hoje a empresa vende o seu serviço. Né? Muito. Então, até estranhei essa matéria e por isso que talvez eu não tenha. O GPT-3 ele é gratuito, mas o GPT-4 que dá um salto gigante, né, de qualidade em torno do GPT-3 e 3.5, que é o chat, é uma tecnologia paga. Você tem acesso, mas você tem que pagar por ela. Tem que pagar. Né? Tem pergunta aqui no grupo, a gente vai tentando encaixá-las na medida que... Se bem que o programa é ao vivo, tem essa dinâmica. Vai, depois volta aqui no grupo, por exemplo. A Silvana Venâncio deixou lá a pergunta dela. Como sempre, Silvaninha deve estar feliz, ganhou o Fluminense sábado. Eita, que beleza. Professor, com o ChatGPT, pode dar uma falsa comodidade aos estudantes para obter respostas sem pesquisar? Porque o ChatGPT já dá a resposta diferente do Google. Isso adiantou aí algumas coisas. E que, pelo menos, de uma forma rasa, faz a pessoa procurar o chat... de uma forma rasa, pelo menos de uma forma rasa, faz a pessoa procurar o chat.
Totalmente. Nem isso, né? A pessoa já está se acomodando ali, conforme ela está falando aqui. Totalmente, totalmente. Os alunos já estão usando, né? Tanto é que foi proibido pela cidade de Nova York o uso nas escolas públicas, né? Eu acho que essas proibições não funcionam muito bem, elas só aumentam o hype da ferramenta, né? Inclusive essa carta, agora que está todo mundo querendo usar, os pesquisadores não acreditam que eles vão parar e não acredito que nada vai ser regulado, que foi o conteúdo da carta, né? Nada vai ser regulado nesses 6 meses. Também não acredito, não. Então, eu acho que só vai servir para aumentar o hype. Mas a pergunta da jornalista é o seguinte: sim, a tentação de você usar, ela é quase irresistível, né? Os alunos, eles querem fazer, na sua maioria, eles não querem ter trabalho, não querem ter um esforço de fazer a pesquisa, né? Então, corre o risco, sim, deles utilizarem. Há algumas ferramentas que dão uma probabilidade daquela resposta ter sido gerada por uma inteligência artificial, mas não garante 100% de que foi gerada. Então, qual é a saída, né? Eu, como professor, qual é a saída para que os meus alunos não tentem burlar ali e não tentem um caminho mais fácil, né? É buscar trabalhos práticos apresentados, multidisciplinares. Olha como é que aumenta o nível do nosso conteúdo, né? Multidisciplinar, trabalho apresentado, porque aí você sabe, não dá para ele apresentar, o ChatGPT não vai apresentar por ele, né? Apresentados e ligados à realidade do aluno. Então, ou seja, por exemplo, no trabalho, você viu aí cabeamento estruturado, né? Eu passo, olha, desenvolva um projeto de cabeamento estruturado pro IFE Guarulhos. Dificilmente ele vai conseguir alguma coisa boa ali decente do ChatGPT. Então, tem que preparar com cuidado os trabalhos, as atividades, buscar multidisciplinaridade. Isso é uma coisa que os artigos também apontam, né? Por exemplo, cálculos que envolvem estatística e biologia. O ChatGPT, às vezes, ele erra bastante quando é conteúdo multidisciplinar, né? Então, assim, buscar reformular as atividades é a chave para a gente conseguir sobreviver e conseguir garantir um aprendizado mínimo ali, né, para o nosso estudante. Bom? Não, perfeito. Tem várias perguntas aqui já também nas redes sociais. O Da Hora está aqui participando com a gente. Grande professor. Forte abraço. Nessa questão da tecnologia, ele também é fera, é cobra criada. E aqui ainda no grupo aí tem a minha querida Simone Fraga, tempão que eu não a vejo, está de volta aí com a gente. Aliás, está aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. Ela diz aqui, uma pergunta bem já mais aprofundada também. Professor, a ideia de que máquinas iriam superar o ser humano parecia muito distante até aqui. O historiador Harari, inclusive eu acho que o Harari também assinou. Yuval Harari. Yuval Harari. Ele aponta em Sapiens, uma breve história da humanidade, a revolução científica como uma virada na história do homem. Perfeito. Por dar luz à consciência da ignorância e do desejo pela descoberta. Um start no qual passamos a ver nossa infinita capacidade cerebral. O mesmo Harari assina junto com mais 1000 especialistas, cientistas, né, e CEOs de grandes empresas de tecnologia, essa carta, né, que a gente já falou aqui, que alerta sobre os riscos dessa corrida no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, pedindo 6 meses de suspensão, né, de atividades. Você acredita que neste ponto em que estamos com o GPT-4 já em uso, uma pausa, você já que meio que adiantou essa resposta também, de utilização e evolução, pode ou deve ocorrer de forma eficiente? Você acredita nisso? Não. Não, eu não acredito. Então, voltando lá, eu acho que ela falou do Harari, né? O Harari tem um livro também chamado Homo Deus, que é bem interessante. Basicamente, ele mostra como o ser humano ele vai ficar completamente descaracterizado pela mesclagem com a tecnologia, né? Basicamente a evolução da espécie, mas de forma tecnológica. Então, seres cibernéticos, ciborgues, né? Ele fala sobre isso. E o Elon Musk, então você viu o Elon Musk e o Harari assinando a mesma carta,
já é algo que dá uma preocupada, né? Você já começa a pensar na questão do potencial de risco realmente dessas ferramentas, né? O Elon Musk, eu ainda acho, eu não sei ainda, porque é um cara que está querendo botar chip dentro do nosso cérebro, de repente assina para poder pedir uma pausa na questão da IA, a gente olha com uma certa desconfiança. Mas quando o Harari assina, a gente também já, né, você tem muita gente da tecnologia, pesquisadores da área assinando, então aí você já começa a dar uma certa credibilidade, né? Eu acho que a IA ela já supera o ser humano em muitas coisas, né? A IA ela tem uma capacidade de análise de conteúdo infinitamente superior e de atenção do que a nós. Então ela consegue varrer toda a internet em questão de segundos, né? Baseado num pré-treinamento, por isso do GPT, né? O P de pré-treinado. Então, ou seja, ele foi treinado com todo o conteúdo da internet e consegue usar esse conteúdo em questão de milissegundos, coisa que para o ser humano é impensável, né? Capacidade de atenção, mesma coisa. A gente tem uma capacidade limitada de atenção, né? A máquina, inclusive, é a grande sacada do transformador, né? Que é a tecnologia por trás do GPT, é justamente você ter ali uma capacidade de atenção e lembrar do que as pessoas conversaram antes. Então você lembra do que o chat GPT lembra do que você está falando, pega o contexto do que você está falando e gera palavras ali, né? Agora, por outro lado, eu acho que o GPT-4 está avançando nessa linha, é bimodal, né? Ou seja, você só consegue, ele consegue trabalhar com texto e imagem, né? O GPT-4 já está ficando multimodal, então, ou seja, ele consegue trabalhar com imagem, texto e vídeo, né? O ser humano é multimodal, então, ou seja, a gente capta informações de vários sensores nossos, né? Audição, visão, né? A gente tem a memória, a gente tem preconcepções e valores que pautam a nossa tomada de decisão, e a gente tem emoções, sentimentos, né? Então, ou seja, nós somos multimodais. Eu acho que a inteligência artificial vai chegar nesse ponto, mas ainda, né, como a gente consegue captar, tomar decisões baseadas em vários fatores, né, em vários tipos de informação e preconcepções, eu acho que a IA ainda vai demorar um pouco. Talvez o GPT-5 demorar um pouco é relativo, né, na área da tecnologia. Mas talvez o GPT-5 consiga, mas já está superando, né? Pra você ver, ter uma ideia, vai sair um livro agora em abril, um livro do Eric Topol, que é um cardiologista, pesquisador famoso na área da medicina. O título do livro, assim, traduzindo, é A Revolução da IA na Medicina. Ele teve um acesso antecipado ao GPT versão 4, né? GPT versão 4. E aí ele usou 6 meses durante essa ferramenta com mais 2 médicos. Eles pararam tudo para ficar usando. E aí ele escreve um livro relatando a experiência dele. E a pergunta básica que ele respondeu foi a seguinte: o quão bom é o chat GPT na questão da clínica médica, né? Ou seja, atendimento ao paciente e diagnóstico. E ele deu a seguinte resposta, que é até assustadora, né? Ele fala assim, melhor do que muitos médicos que eu já consultei. Então, ou seja, né, tem inclusive um caso que chama muita atenção, né, onde um caso real isso, tá? Ele relata nesse livro. Eu não tive acesso ao livro porque ele ainda não saiu, mas eu vi revisões de pessoas que tiveram acesso antecipado. Então ele diz o seguinte: um residente estava lá e de repente um paciente entrou em choque, estado de choque. E aí ele usou o chat GPT para poder perguntar o que ele deveria fazer. O chat GPT orientou ele desde a parte de análise da situação até da parte de procedimento, o que ele deveria realizar. E certinho. Entendeu? Então, assim, eu acho que a IA, ela realmente tende a superar o ser humano em muitos aspectos. Agora, eu acho que vai substituir, isso não sou eu que estou dizendo, eu acho que vai substituir. Né? Tanto é que a Goldman Sachs, que é a instituição financeira, uma das maiores do mundo, apontou 300 milhões de desempregados em 12 meses. Então, ou seja, né, olha a proporção. 2/3 dos trabalhos de Estados Unidos e Europa vão ser ou atingidos pela IA ou substituídos pelas IAs. Né? Então, por exemplo, no jornal, onde você precisava de 3 redatores, você vai usar um redator e uma IA como copiloto. Né? A gente usa muito esse termo de copiloto. Então, de fato, né, vai superar, vai causar muito desemprego, essa é a minha visão.
Mas tem algumas coisas ainda que a IA precisa avançar para chegar na nossa capacidade mesmo. E chega? Eis a questão. Não sei. Creio que não. Creio que não, porque, como eu falei, né, a gente tem emoções, sentimentos. O cérebro humano ainda é infinitamente mais sofisticado do que a rede neural de uma IA, né, que simula o cérebro humano. Então, eu acho que não chega, não, mas em alguns aspectos vai superar a gente e vai funcionar como um assistente, né, como um copiloto ali. Você está ali, lógico, na questão da medicina é muito crítico, porque ele gera problema, gera erro, né? Então você tem que ter sempre um médico avaliando, né, se aquela recomendação ela é plausível ou não. Então, você me falou, você tem uma mãe de 78 anos, né? A idade de sua mãe. Minha mãe. Sua mãe, né? Então, ou seja, você vai deixar uma IA tomando conta da sua mãe quando ela precisar de uma assistência médica? Não sem um médico dando um aval, né? Então, você tem que ter um ser humano ali por trás validando aquela informação. Então, assim, aí realmente, né, eu acho que vai chegar a um nível de acerto muito bom, mas vai sempre precisar de pelo menos um ser humano ali validando. Né? Essa é a questão. Há uma previsão de cenário catastrófico. Você chega a concordar com isso? Porque, assim, agora você deu um gancho aí, tem várias perguntas aqui, eu quero tentar passar todas, porque esse engajamento é importante para que as pessoas entendam, se atualizem e repassem isso para os filhos, amigos. Há um motivo para a gente se alardar, para a gente se bem que vou até colocar a pergunta da hora aqui, ó. Calma aí. A sociedade não está um pouco histérica sobre isso? Não parece um fenômeno já parecido quando surgiu o Google? Sempre há quem diga que isso será muito revolucionário e em um segundo olhar é mais complementar. Exatamente. Mas esse não é diferente do Google? Aquilo que você falou, o Google reúne informações com fontes extra Google e repassa para a gente. O chat GPT não, ele conversa com a gente como se fosse um ser humano. Eu acho que assim, há uma histeria realmente muito forte, né? Mas de qualquer forma as instituições elas estão apontando, né? E não apontando assim com base em achismo, né? Mas apontando com base em pesquisas que o impacto vai ser realmente muito, muito severo, né? Em várias áreas. Mas de qualquer forma, sim, desde a calculadora, né? Sim. Quando a calculadora foi lançada, a primeira crítica mas o ser humano vai desaprender a fazer conta. E na verdade a calculadora é um complementar, né? A gente consegue fazer conta. O Google é a mesma coisa, né? O ser humano vai deixar de fazer pesquisa bibliográfica? Não, o Google apenas indexa e facilita o acesso. Então, assim, as IAs vão ser de fato, eu vejo dessa forma, como complementar, mas é só um sistema de computador, né, que gera texto baseado em probabilidade de palavras aparecerem. E ela não tem compromisso com verdade, não tem emoções, nesse não tem caso aqui sentimentos. do GPT. Ela não quer eliminar a raça humana. Então, ou seja, há uma histeria, né, muito forte. E com relação a essa pausa, eu acho que não vai... Então, você vê a PL 21 de 2020, né, que regula as IAs. Eu tive conversando com a professora Marisa Ferro, lá da UF de Niterói. A professora Marisa ela é responsável pelo setor de ética em IA, né, em inteligência artificial, lá da UF de Niterói. E ela diz que, bem, essa PL, primeiro que ela é muito superficial, ela não pega os casos realmente preocupantes em segurança, IA na segurança, enfim, muito preliminar, e está 1 ano parada. No Senado, né? Com expectativa de voltar para o Congresso para rediscutir e depois ir para o Senado de novo. Então, ou seja, a tecnologia vai avançando de uma forma que não basta 6 meses de parada, né, para poder regular a situação. Mas eu acho que é complementar. O Henrique está certo. Tem a Patrícia aqui, está comentando também, já estamos sendo impactados pela tecnologia atual, seres humanos não pensantes. É o que temos. E, de fato, essa coisa de se acomodar com a tecnologia já não vem de hoje, né?
controle remoto da televisão. Isso é uma conversa antiga. Né? Isso é antigo. O portão automático da casa da gente, coisas mais simples. E agora, por exemplo, a Alexa, se a casa tiver automatizada, ela faz tudo. Liga, desliga, abre, fecha, enfim. Aqui, por exemplo, eu já falei aqui na rádio, mais cedo, eu estava comentando, eu consigo falar a hora certa sem eu estar aqui. Simples assim, não precisa... porque é a inteligência artificial. Para quem está ouvindo, ó, eu vou colocar aqui uma voz feminina e vou colocar a minha voz falando a hora certa, só para a gente entender. Não sei se você vai conseguir ouvir aí, mas vamos lá, só para a gente entender aqui, ó. 7h54. 7h54. Vacina Plínio Bacelar. Peraí, desculpa. Você não ouviu, mas é porque eu não cortei aqui o microfone. A voz feminina, perfeita, falando 7h54. São 7h54. E a voz minha, também falando 7h54. Quer dizer, a inteligência artificial, ela está aí para facilitar para a gente. Como no caso um feriado, eu posso deixar aqui a minha voz e tal, essa coisa toda. Como por outro lado, pode também desempregar. Sim. E vai desempregar. Vai. É isso que eu queria deixar essa pegada. Até para o próximo bloco a gente já pegar nesse gancho aí. Até que ponto devemos nos preocupar com a tecnologia da informação? Aliás, o próprio setor de TI vai ser impactado pela inteligência artificial? Sim, sim. Eu quero saber daqui a pouco com detalhes, porque, como eu dizia, eu fiz ontem uma entrevista eu entrevistei o ChatGPT, o 3, né? Porque o 4 eu não tenho. E perguntei sobre quais serão as futuras, pelo menos nos próximos 10 anos, deixa eu ver aqui a pergunta que eu fiz. Eu fiz tanta pergunta. Aqui, ó. Quais profissões serão extintas nos próximos 10 anos? Daqui a pouco eu vou falar a resposta. Daqui a pouco no próximo bloco. Aí conversei sobre Bíblia, sobre passagem bíblica. Cara, é impressionante. Você fica assim... impressionante. Teólogo também. Tudo! Cientista, teólogo, médico, professor. É impressionante. Perguntei sobre a profissão de radialista, se ia acabar. Já estou... Perguntei sobre a profissão de professor também. Mas ele... Nas minhas respostas, que depois eu vou passar aqui algumas, não saiu muito fora do contexto, não. Também as perguntas foram básicas. Bom, 7h56. O Tiago Ribeiro Nunes, pesquisador da tecnologia de informação, professor do IFE e diretor de pesquisa e extensão. Depois a gente vai falar sobre isso também, como é que é essa pesquisa e essa extensão que você está dirigindo hoje no campus Guarulhos. Então, a gente volta já. Como é que está o Brasil? Tem muita coisa para a gente perguntar em termos de uso da tecnologia da informação. O próprio Renato Carvalho, o ouvinte nosso, está aqui e deixa uma pergunta bastante interessante também para você. A gente fará no próximo bloco. São 7h57. E sobre radialista, ele... Joia, falou que nós não vamos perder, não. Um bocado de emprego. Porque essa é a pegada. Essa é a questão que nós vamos falar daqui a pouco, sobre essa questão da preocupação com o impacto nos empregos. E aí, de que forma a gente pode se adequar a isso? Enfim, tudo isso a gente fala daqui a pouco. 7h58. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento